Olá pessoal, então hoje eu vou dar umas dicas para vocês, né, de AutoCAD, alguns controles 3D, né, para a gente fazer uma aula um pouco mais evoluída, por assim dizer, tá bom? Bom, eu vou mandar esse arquivo para vocês, que mesmo vocês não tendo AutoCAD, mais para frente vocês conseguirem abrir em alguma máquina, vocês vão ter o conteúdo guardado para vocês lembrarem, né, tá bom? É assim, eu quero mostrar alguns comandos 3D, né? Dessa, aqui dessa régua. A gente já fez muita a extrusão, né? E eu não mostrei esses outros aqui, né? Então, essa revolução não vale a pena, é muito chatinha, mas eu vou mostrar para vocês o elevar e a varredura, porque esses são realmente úteis aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Que é esse, para que serve essa varredura aqui? A varredura ela segue um circuito. Veja que aqui no exemplo aqui, que eu tenho pronto aqui, tá vendo? Ó, eu tenho um arco, né? Como se fosse uma mola aqui, e eu tenho um círculo. Então, o que acontece? O comando varredura, ele vai fazer esse formato de círculo por esse caminho que eu estou indicando, tá? Então perceba que com esse comando eu faço esse objeto aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês. Então, vai lá. Como é que eu faço? Eu venho aqui, clico e clico em varredura, ok? Clicando em varredura, eu clico primeiro no formato que vai ser essa varredura. Então vai ser esse formato redondo aqui em cilindro. Eu dou um Enter. Depois eu clico no caminho que esse cilindro vai percorrer, que é essa linha. Eu clico, ele já faz, né? Bem tranquilo. Só que isso aqui é uma coisa pronta, né, pessoal? O que eu quero mostrar para vocês? Que esse comando ele pode ser usado para coisas importantes no nosso curso. Então, vamos lá. Olha onde que eu usei esse comando, para fazer isso aqui. Que é? Isso aqui é uma tubulação, né? Porque a gente aprendeu a fazer o prédio em 3D. Mas vocês têm que saber fazer outros objetos. Então, esse é um exemplo de tubulação. Então, pode dizer, tá vermelha, poderia ser uma tubulação aí de hidrante, por exemplo. E eu posso fazer todo o caminho dessa tubulação e usar esse comando, né? O caminho faria aquela linha percorrendo o caminho, né? E usar esse comando de varredura aqui, para quê? Para simular o tubo que eu pretendo fazer, tá bom? Então demonstrei aqui basicamente como funciona a varredura, e agora eu vou fazer essa tubulação, eu vou fazer ela aqui, ó, nesse caminho aqui, ó, né? Subindo aqui do chão, vindo até o teto aqui e percorrendo aqui e descendo, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber a medida, tá? Eu já tinha mostrado para vocês em outras aulas, mas vale a pena a gente ver de novo, tá? Eu vou colocar aqui a vista aqui em 2D, né? Desculpa, as ferramentas, né? Os botões aqui de 2D, para aparecer para mim aqui a parte de escala aqui, para mim, desculpa, de medidas, né? Aí vou ver que vou escolher essa cota aqui, essa medida linear, tá? Ó, então cliquei em linear, eu vou clicar nesse ponto aqui e vou encostar aqui. Para que isso, pessoal? Eu quero saber quanto mede a parede. Não sei se dá para ver rapidamente, aparece ali, ó, 655, 6 metros e 55 centímetros, tá legal? Então eu sei que essa é a medida, tá bom. O meu pé direito, vamos ver quanto que mede. Então eu vou usar essa opção aqui, ó, né? Vou clicar aqui, encostar aqui, ele mede 300, tá vendo? São 3 metros, ok? Tá. Pessoal, tem um pouquinho de conta aí pra gente brincar, tá bom? Então eu quero desenhar uma tubulação que suba aqui, percorra esse caminho e desça, beleza. Bom, a tubulação eu vou fazer ela com 10 centímetros de diâmetro, tá? 10 centímetros de diâmetro, eu determinei isso. Eu medi o tubo e vi que ele tem 10 centímetros, tá? É um exemplo, tá, pessoal? Bom, se a tubulação tem 10, e eu vou pegar ela aqui de baixo e subir até em cima, e depois fazer uma curva, pessoal, eu tenho que pensar que se eu fizer o tubo com 3 metros, ele vai passar para cima da laje. Aqui seria uma laje. Ele invadiria a laje. Então ele não pode ter 3 metros, né? Então ele tem que parar no limite aqui e já fazer a curva, tá bom? Se vocês perceberem aqui, lembraram aqui, ó, a linha que eu formo o caminho da tubulação, ela fica bem no centro do círculo. Legal? Então, se o círculo tem 10,
o centro dele é 5 para cada lado, tá? E ela vai, o comando varredura vai fazer essa tubulação em volta dessa linha. É como se a linha ficasse bem no centro aqui, beleza? Então o que, que vai acontecer? Eu tenho que pensar que essa linha vai sair aqui de cima, vai subir, depois ela vai vir para cá e vai descer, né? Que é o caminho de onde vai fazer a tubulação, ok? Tá. Eu vou fazer a linha com 295. Por quê? Porque apesar de ter 300, a linha parando 5 centímetros antes aqui em cima, quando o tubo passar em volta dela, como o tubo tem 10, ele vai estar 5 de cada lado da linha. Então ela vai parar no limite do tubo, vai dar 300. Né? Não sei se vocês estão entendendo isso, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, tá vendo esse pedacinho de linha aqui que eu já fiz, pra gente ganhar tempo? Ela tem 5 centímetros. Por quê? Eu vou pegar esse ponto para começar a subir o tubo, né? Porque daí o tubo, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Aqui tem 5, aqui é o centro dele, ele vai ficar encostadinho na parede. No CAD, a gente trabalha tudo com precisão e tem que pegar ponto. Então, por isso que eu preciso fazer isso, tá? Então, eu já medi. Agora, eu vou fazer as linhas para vocês entenderem, tá? Ó, vamos lá. Eu vou vir aqui, fazer aqui fora a peça. Então, eu vou clicar e ó, vou dar um zoom para vocês entenderem. Eu vou seguir no sentido Z. Então, é o sentido azulzinho, porque é a altura, né? A linha vai subir. E eu vou digitar 295, tá? Agora, nesse sentido aqui, lembra que eu medi lá, ela estava com 655, né? Então, eu vou descontar 10, porque 5 centímetros de folga de cada parede, porque é de um lado e do outro também que o tubo vai descer, ok? Então, eu vou digitar 645, beleza? E agora eu vou descer novamente os 295, tá? Gente, eu sei que ficou meio chatinho, complicadinho essa parte que eu tô falando aí, de fazer continha, de saber os valores, né? O curso nosso não é matemática. É só vocês voltarem o vídeo, verem de novo e fiquem tranquilos. O importante é vocês saberem o comando do CAD, é o mais importante, tá bom? E até porque a vantagem do CAD é isso. Se a gente errar, pode apagar e fazer de novo, ok? Tá bom. Então o mais importante é a parte das dicas do CAD mesmo. Esse comando varredura, ele precisa de uma linha contínua. Perceba, eu vou encostar na linha, perceba que brilha uma, depois brilha outra. Por quê? São 3 linhas, não é uma linha só aqui. E se eu deixar assim, o comando varredura vai fazer na primeira linha e vai parar aqui, porque a linha parou. A linha não pode parar, ok? Então eu vou ter que emendar essas linhas, entre aspas, tá? Unir ela, o comando chama unir. Aqui, esse comando está aqui em modificar linhas. Eu vou parar o mouse aqui, ó, unir. Esse é o nome do comando, né? Então eu clico nele, clico em uma linha, clico na segunda linha e clico na terceira linha e dou um Enter. Perceba que quando eu encostar o mouse agora, vai brilhar tudo de uma vez, ó. Por quê? Porque agora não são 3 linhas, agora aqui é uma linha só. Ok? Essa é a diferença. Isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Lembrem que aqui, nessa mola, a linha era contínua, por isso que deu certo, tá? Agora eu vou fazer o círculo, que é para dizer o formato dessa tubulação, tá? Bom, eu vou clicar aqui em círculo, né? Clico nesse cara aqui, círculo. Perceba que ele pede para digitar o raio, tá? Então, pessoal, como eu quero um tubo de 10 centímetros, o raio é metade. O raio é do centro até a borda do... Então ele vai ter 5. Então, ó, vou dar até um zoom para vocês perceberem. Eu vou clicar na pontinha da linha, que é o centro do círculo. Vou clicar, vou abrir o mouse e vou digitar 5, certo? Que é o valor do raio. Então, aí esse círculo está com um diâmetro de 10, né? O raio de 5, diâmetro de 10, ok? Tudo bem. Agora está pronto para me fazer o comando, tá? O comando é lá em 3D. Então, eu vou ter que vir aqui e vou para a régua de modelagem 3D. Ok? E vamos lá. E vamos no comando. O comando, ele está... Vamos pegar ele aqui. Está escondidinho aqui, ó. Varredura é esse cara aqui, ó. Varredura. Ok? Não, tá até o exemplo ali para a gente ver. Então, eu clico em varredura, que nem eu fiz agora na molinha ali. Clico no círculozinho, que é o formato da varredura, dou um Enter.
e clico na linha, que é para dizer o caminho que a varredura vai fazer. Ao clicar ele já faz. Tá vendo? Ele fez todo, como a linha era contínua, ele fez todo o caminho. Perceba, pessoal, essa linha poderia ser enorme aqui, passando por todos os cômodos, vocês fariam toda a tubulação e indicariam a tubulação. O curso de segurança, a ideia é disso. Né? Depois, vamos supor que essa tubulação seria uma tubulação de gás, ela teria que ser amarela. Então eu vou dar um duplo clique aqui e vou mudar a cor aqui, que está branca, vou mudar essa cor para amarela. Um exemplo, tá, pessoal? Não está aparecendo porque está selecionado. Se eu der um ESC, fica amarelo, tá vendo? Ok. Então, eu fiz aquela linhazinha de 5 centímetros que eu falei para vocês. Por quê? Porque o CAD pega tudo por ponto. Como isso aqui, o pé dessa tubulação, ela é um círculo, o único ponto que eu consigo pegar é o centro dele. E do centro até a margem é o valor do raio, 5 centímetros. Ok? Então, por isso, aí vai ficar encostadinho na parede. Então, eu vou pegar aqui agora a ferramenta que é mover. Ok? Dá um clique nessa tubulação, dou um Enter, que eu já selecionei o que eu quero mover, é só esse item, eu dou um Enter para definir. E eu venho ali e pego pelo centro, viu que brilhou um centrinho aqui? Pego pelo centro da tubulação, vou diminuir o zoom, aqui eu uso o rolão do mouse, que a gente tinha comentado com vocês como funciona, vou dar o zoom de novo e vou clicar aqui nesse ponto que eu deixei já no jeito aqui, ó. Pronto. Então, fiz a tubulação, pintei de amarelo e movi e coloquei na posição certa. Pessoal, a importância daquelas medidas que eu fiz, para vocês entenderem. Eu vou usar esse comando aqui, ó, chama órbita, tá? Para que ele serve? Para movimentar o desenho e você visualizar. Olha, se eu deixei bem plano, ó, você não consegue ver o tubo. Por quê? Porque está exatamente rente, certo? Então está certinho na altura, tá? E você percebe aqui, ó, eu vou dar um zoom, que ele encostou na parede certinho antes de descer, não entrou na parede nem nada. Por quê? Aquelas medidas que eu fiz, tá? Então, é isso. Então, para vocês fazerem uma tubulação dessa, tem que prestar atenção nesses dois itens, as medidas e, né, e o ângulo, né, e usar o raio do tubo direitinho, tá bom? Essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês. Bom, vou dar um ESC aqui para parar de rodar. Ó, tô clicando nessa beirinha, ele fica em uma vista mais correta, como se diz, mas em ângulo perfeito, vai, né? Aquelas isométricas que eu tinha mostrado para vocês, de vistas, né? Tá? Então, essa varredura, tá bom? Aqui, pessoal, aqui eu tô dando uma dica aqui. Isso aqui vamos, mania de engenheiro, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele é um comando que faz como se fosse um plano no chão, um chão plano, né? Então esse comando é tranquilo. Eu estou mais preocupado que eu demonstro aqui para vocês que se você tem uma medida de 200 aqui por 100, por exemplo, eu trabalho para me saber a distância entre um ponto e outro seria a hipotenusa, tá? Então isso aqui é aquela época de história, de segundo grau aí, né? De Pitágoras, o quadrado, aqui ó, o quadrado o quadrado do cateto oposto e do cateto adjacente, né? A soma dos dois corresponde à hipotenusa, tá? Então o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado do cateto oposto e cateto adjacente, tá bom, gente? Isso aqui é mania de engenheiro e tal. Só para vocês saberem, se vocês fizerem uma peça, por exemplo, que tiver 1 metro por 2, essa hipotenusa aqui vai medir 224, 223,6, tá? E é uma continha. Isso aqui você pode jogar no Excel, que dá, isso aqui é um Excel, tá? Então esse chapeuzinho aqui é a potenciação, né? A soma de duas potenciação, né? E aqui, ó, é uma raiz quadrada, mas... Tá, pessoal? Eu sei que isso aqui não tá, é coisa de engenheiro, vocês desculpem isso aí, não se preocupem, isso aí não é do curso de vocês. Só tá aqui, eu quis explicar, tá bom? Aí assim, vamos continuar nos comandos. Elevar, esse comando elevar aqui é interessante. Para que ele serve? A ideia é que vocês conseguem criar vários tipos de objetos diferentes, tá bom? Como eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu vou só mostrar isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz 3 retângulos e fui diminuindo o retângulo,
né? Então ele está grande aqui está médio, aqui está pequeno. E aí, quando eu venho nesse comando aqui, varredura, desculpa, elevar, eu clico nele e clico nos objetos aqui, ó, clico em um, clico no outro e clico no outro, ele vai fazendo. Aí basta eu dar um Enter e mais um Enter para confirmar, ele virou um objeto igual aqui, tá? Por que eu faço isso? Estou comentando isso com vocês, pessoal. A ideia é de quando vocês estiverem fazendo um mapa de risco, vocês possam também desenhar algum objeto aqui que represente aquele equipamento que está oferecendo um risco. Vamos supor aqui a sala de raio-x, aqui no meu exemplo, né? Eu escrevi aqui raio-x, ó. Então eu poderia desenhar aqui um aparelho de raio-x, né? É lógico que vocês não vão ter que fazer um aparelho perfeito, mas para ficar alguma coisa parecida, conhecer esses comandos aqui ajuda. Essa é a ideia, tá? Então, tá vendo? Esse aqui, ó, é a mesma coisa, só que são por círculos, né? Então, quando eu venho aqui no elevar, eu venho num círculo, ele está num círculo maior, um círculo menor, depois aumenta de novo, tá vendo? E aí ele formou, dou Enter, duas vezes, ele formou o objeto, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que às vezes pode ser que no desenho vocês queiram representar um objeto dentro do seu prédio, tá ok? Vamos lá. Continuando mais um pouco, essa parte aqui de mostrar, escrever, né? Essa parte de mostrar, escrever, fazer os círculos para vocês e colocar os círculos dentro do desenho, isso eu pedi nas aulas passadas, eu mandei uns vídeos que ensina para vocês, tá bom? Se quiserem ver de novo, tal, tá? Eu vou até, se der tempo aqui, se eu ver que o vídeo não está muito longo, eu mostro um pouco, mas não é o intuito dessa aula. Então o que eu quis mostrar aqui, que também a gente pode pegar figuras, tá? Essas figuras eu peguei aqui, pessoal, na própria internet, né? E são arquivos mesmo de desenho, né? Que nem sei lá, desculpa, MPEG, né, que a gente fala, né? Arquivo de desenho, que eu posso copiar e colar, simplesmente copiar e colar aqui dentro do CAD. Ele fica aqui dentro. E depois eu consigo colocar esses desenhos dentro do mapa de risco. Porque um desenho, pessoal, é muito instrutivo também. Então, apesar de estar escrito aqui, então vou colocar a vista agora em como se fosse 2D, olhando de cima, tá? Vou clicar aqui no superior, parte superior, percebam, né? Aqui está como olhando de cima, né? Tá vendo? Aqui é um raio-x, né? Sala de raio-x. Coloquei o risco e coloquei um símbolo também, que é o símbolo que significa radiação, tá? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês saibam fazer também, né? Então, como é que eu fiz? Eu posso simplesmente usar a ferramenta mover aqui, né? E eu pego o símbolo que eu queira, né? Clico nele. Então, eu vou selecionar ele, né? Vou dar um Enter. Aí eu clico nele novamente e arrasto ele para onde eu quiser, né? Pessoal, ó, perceba que só tá vindo reto o desenho aqui. Eu vou apertar a tecla F8 uma vez para desativar esse movimento, né? Para ele poder conseguir colocar do jeito que eu quiser. E vou colocar ele aqui dentro, ok? Então eu movi, mas eu poderia também copiar, né? A ferramenta copiar é essa aqui, né? Ó, copiar, né? Então eu posso vir aqui pegar um objeto desse que eu queira, seleciono ele, né? Dou um Enter, pego um ponto dele e estou fazendo uma cópia, tá? E arrasto e coloco onde eu quiser. Ok? Essa é a ideia, tá bom? Isso aqui não tinha no curso. Então, o que eu quero que vocês percebam? Dá para mim fazer o mapa de risco, colocar os círculos que representam os riscos, né? E aí eu tenho essa legenda aqui, que indica, né? Que indica o tamanho do risco e pela cor que tipo de risco é, tá bom? Esse é um tipo de legenda interessante. Então, basta eu colocar a bolinha aqui dentro que está indicando o risco equivalente, né? E do tamanho de acordo com o tamanho do risco, que é isso tudo que a gente já veio estudando durante o curso, ok? Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, esse exemplo que dá para desenhar, em fazer objetos, né? E fazer essa varredura, tá bom? Como isso aqui é um vídeo, dá para vocês voltarem e olhar de novo, acho que é mais tranquilo, né? Então, percebam, esse desenho aqui, eu estou reproduzindo mais ou menos esse desenho aqui, ó, né? Que tem o que? Que tem rota de fuga, tem escada, isso aqui é um prédio, né?
Então aí dá para vocês fazerem também isso aqui também, tá, pessoal? Ó como é que fica legal. Fazer um mapa de risco em 3D e você colocar, ó, esse aqui é do 27º andar, no outro andar pode ser um pouquinho diferente, até aproveita, tá vendo? Aí tem os bonequinhos, tá? Fica um mapa de risco mais visual, mais interessante também, tá? Esse é um bom exemplo, tá? Então, eu estou mostrando isso aqui, né? Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia mostrar, desenhar. Então, por exemplo, aqui está desenhando um extintor e aqui uma caixa de hidrante, por exemplo. Com esses comandos que eu mostrei aqui para vocês, daria para vocês fazerem tranquilamente isso aqui, né? E representarem, colocar aqui na parede, e mudar a cor e reproduzir uma coisa mais real, tá? Fica bem mais interessante o mapa de risco, tá bom, pessoal? Essa é a intenção aí minha. Não vou me prolongar muito, né? Mas eu vou colocar de novo aqui a vista conceitual aqui para vocês perceberem. Olha aí, ó. A ideia, tá vendo? Esse mapa é ficar nesse estilo aqui, para vocês perceberem o que dá para a gente fazer com o que a gente aprendeu aí, tá? Só vocês se dedicarem um pouquinho que dá para, né? Olha lá, colocar as figuras, fazer tubulação e aí fazer uma caixinha, um hidrante, fazer um representar um extintor. Não precisa ficar exatamente igual, mas dá para representar tudo dentro dos comandos. Com esse comando, acho que dá para vocês fazerem praticamente tudo para representar um mapa de risco bem visual em 3D. Ok, gente? Então, é isso que eu queria passar. Muito obrigado e até logo.